Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Bom dia! Vamos aquecer não só por fora, mas por dentro. Nosso coração já começou a ser aquecido pela oração com os nossos irmãos queridos. E a palavra de Deus, ela tem o poder de renovar todas as coisas. Renova e traz vida, porque é palavra de Deus, é o próprio Deus, é o verbo de Deus, é nosso Senhor Jesus, palavra viva do Pai. E essa palavra viva e eficaz, ela vai penetrar agora em nosso coração como uma espada, vai dividir, vai mostrar com clareza tudo o que precisa ser mudado, e não só mostrar. A palavra não só diagnostica, a palavra também cura, salva, liberta. Ela é um tratamento completo e nos dá a graça da perseverança. Eu gostaria que você abrisse essa palavra de Deus. Primeiro, beije a Bíblia, está aí com a Bíblia, beije a Sagrada Escritura, tenha esse amor e essa devoção pela palavra de Deus. Tenha sempre esse sacramental em suas mãos, o livro sagrado, as Sagradas Escrituras. Se você não tem, adquira. Não ande sem a palavra. Um pedido do Santo Padre para nós carismáticos é que voltemos a andar com a palavra de Deus. Meus queridos, abramos em Apocalipse, a partir do capítulo 2. São as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que hoje seria ali a atual Turquia e um pedaço também da Grécia. Aquela região foi onde o Evangelho começou a se desenvolver. Saiu de Jerusalém. Jesus disse que os apóstolos cheios do Espírito depois de Pentecostes seriam suas testemunhas por todo o mundo. E foi a partir dali onde o Evangelho foi pregado. Mas, ao mesmo tempo que o Evangelho era pregado, vinham grandes perseguições, vinham grandes dificuldades, e os apóstolos, principalmente o apóstolo São Paulo e o último dos apóstolos a morrer, o glorioso São João, ele recebeu de Deus na ilha de Pátimos esta graça de fortalecer a igreja, para que ela não desanimasse diante das perseguições, das dificuldades, das provações que ela estava sendo submetida. E para que a igreja não desanimasse, o próprio Jesus aparece, no capítulo 1, a partir do versículo 9, e ele aparece glorioso. Ele que foi massacrado, ele que foi rejeitado, ele que foi morto, agora aparece no céu glorioso. E ele se preocupa com a sua igreja. Ele ama a sua igreja. A igreja, nós temos que entender que é o corpo de Cristo, é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. E ele ama e protege e defende. E como ele disse para São Paulo, quando São Paulo perseguia a igreja, os cristãos, o Senhor aparece para ele na estrada de Damasco e diz: por que me persegues? Quem és tu, Senhor, que eu persigo? Paulo pensava que Jesus já estava morto. Ele não sabia que Jesus estava ressuscitado, que ele é o Senhor. E ele estava perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja, persegue ao próprio Cristo. E Cristo vai defender a sua igreja. E o poder do inferno nunca prevalecerá sobre a Santa Igreja. Nós temos que ter essa certeza, meus irmãos, porque hoje também, como há 2000 anos atrás, no início da evangelização, ali nas igrejas da Ásia, nosso povo, nossas famílias, a Santa Igreja está sendo perseguida. Nós temos que aprender que agora, cada vez mais nós seremos minoria, e dentro da própria igreja, nós seremos também minoria. Por quê? Porque Deus vai mostrar que é Ele que salva o seu povo, não somos nós. Nós somos, sim, os instrumentos dele, mas a obra é dele.
E a obra não acontece só com grandes milagres, com grandes manifestações, com um poder muito visível, mas a grande vitória de Deus é a misericórdia, é a perseverança, é o perdão, é procurar a humildade, é procurar perseverar e ter certeza que estamos caminhando para o céu com Jesus, com Nossa Senhora, com os anjos, com os nossos irmãos. É não ficar tão olhando para os problemas, para as dificuldades, para os escândalos que cada vez mais vão, infelizmente, alcançar a nossa igreja. É não se perder em tantas oportunidades, em tantos caminhos que o mundo nos oferece, e ter os nossos olhos fixos em nosso Senhor e escutar o que o seu Espírito diz às igrejas. Tal como há 2000 anos nós precisamos escutar o que o Espírito Santo está falando à igreja. Essas 7 igrejas aqui do Apocalipse, da Ásia Menor, elas são protótipos, são figuras, são modelos para todas as igrejas, todas as nossas comunidades, todas as nossas famílias, todas as nossas vidas. Por isso eu queria dar assim 7 pistas, não são nada de novidade, mas como perseverar no meio dessas tribulações, dessas perseguições, como encontrar a paz, como encontrar sentido para superar todo o sofrimento, como perseverar na fé, na confiança, no batismo no Espírito Santo, como levantar-se cada manhã com o desejo de vencer mais um dia, de andar mais um dia na presença de Deus. Porque não nos esqueçamos, somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É a perseverança que nós devemos buscar, a perseverança final. Não adianta nos perdermos, não adianta ficarmos no meio do caminho, não adianta nós querermos desanimar. Temos que chegar ao céu. A maior frustração nessa vida não vai ser a perda de um ente querido, não vai ser a perda da nossa saúde, não vai ser a perda de um trabalho. A maior frustração nessa vida vai ser eu perder o céu, perder a minha alma, chegar a hora da minha morte e eu não estar preparado, eu ter perdido o céu. Não valeu de nada, minha vida foi um fracasso. Isso sim, dificuldades tremendas nós vamos passar, mas não podemos perder a fé, porque quem perde a fé, uma pessoa de Deus que perde a fé, ela perde tudo, ela está perdida, e é isso que o demônio quer, tirar a nossa fé. Por isso nós precisamos nos armar com as bênçãos que Deus nos concede, com o que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja. Nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e nos armarmos com essas graças e essas bênçãos que o Senhor nos concede, para que a gente possa perseverar e até o final a gente ser salvo. E não só nós, meus irmãos. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tem me chamado tanto a atenção aquela parábola que Jesus conta do rico Epulão, do rico avarento e do pobre Lázaro. E uma das cenas que mais me chama a atenção é quando o rico, lá no inferno, ele olha e vê Lázaro no céu. E por sua vez Lázaro olha do céu, do seio de Abraão, é a forma de dizer do céu, e vê aquele rico perdido para sempre no fogo do inferno, com uma fome e uma sede eternas. Meus queridos, nós vamos ver quem está no céu e quem está no inferno. Eu quero perguntar a você: você suportaria ver alguém que você amou e daria 1000 vezes a vida por essa pessoa no inferno? Então nós temos que não só lutar pela nossa salvação, mas pela salvação da nossa família. Isso não é uma brincadeira, meus irmãos. Eu sei que você sabe disso, e eu sei que que nós estamos cansados de ouvir tanta coisa, mas nós não podemos nos perder aqui. O céu começa agora, aqui, já nessa terra. Claro, devemos lutar pelo bem,
pela uma vida mais digna para nós, para os nossos irmãos, pela justiça social. Estamos atravessando um momento tão difícil no nosso Brasil e no nosso mundo, mas tudo isso só vai ser possível se tivermos os olhos fixos em Deus. Se colocarmos só os olhos nessa vida, seremos os mais pobres, os mais desesperados. Vamos fracassar, meus irmãos, mas com os olhos fixos no céu, nós faremos como tantos santos fizeram, proezas, maravilhas, conseguiram se doar pelos seus irmãos, conseguiram fazer de suas vidas um grande testemunho, não só para si, mas para tantos outros. Então vamos à palavra de Deus. A primeira mensagem é a igreja de Éfeso, quando o Senhor fala que conhece seu trabalho, sua perseverança, o sofrimento que a igreja tem passado. Isso é você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esta pessoa é você que tem lutado, sofrido, rezado, perseverado, mesmo em meio de tantas dificuldades. Mas o Senhor reclama de nós que a gente está arrefecendo o nosso primeiro amor. Então é preciso voltar. E a volta, meus irmãos, não tem jeito, é pelo arrependimento. Primeira graça, quem quer ser livre aqui de todo mal? O nome desse acampamento é livrai-nos de todo mal. Quem quer ser livre de todo mal? Primeira coisa, arrepende-te dos teus pecados. Quem quer a conversão da tua família todinha? Arrepende-te dos teus pecados. Volte para a graça de Deus. Procura ver o que na sua vida não está de acordo com a vontade de Deus. Deus quer te salvar primeiro. Se Ele conseguir em você, Ele vai conseguir em todos. Nós somos geralmente o mais difícil, o mais teimoso da nossa casa. Por isso que o Senhor nos escolheu por primeiro. Por isso que a gente sofre muito e faz sem querer os outros sofrerem. Mas se Deus conseguir totalmente em nós, Ele consegue em qualquer um da nossa casa. Deus está escolhendo cordeiros. No Antigo Testamento, cada casa para celebrar a Páscoa do Senhor, era preciso que sacrificasse um cordeiro e que aquele cordeiro fosse o alimento de toda aquela família naquela noite santa. Hoje o Senhor precisa de cordeiros. Quem quer ser o cordeiro aqui na sua casa? Prepare-se para ser sacrificado. Prepare-se para passar por algumas dificuldades, mas é melhor que seja com você. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, Ele também capacita, e Ele vai te capacitar. E a primeira graça que Ele vai te capacitar é com a graça do arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Você vai começar a olhar para a sua vida e você vai começar a ver quanto de que a gente acha que é amor, que a gente acha que já está tão bem, quanto que a gente vai ver, quanto a gente é egoísta, quanto amor próprio, quanta vaidade, quanta tolice, quanto apego bobo, quanta perda de tempo, quantos sonhos fora dos sonhos de Deus. Tudo isso é preciso que a gente confesse. Quanta omissão, quanta preguiça espiritual. Meus irmãos, nós precisamos de novo voltar ao batismo no Espírito Santo. O que é que te fez chegar até aqui? O que é que te fez enfrentar tantas coisas, mas também passar por tantas bênçãos, conhecer tantas pessoas, tantos lugares santos como esse? O que é que te fez? O batismo no Espírito Santo, aquele dia que o Senhor verdadeiramente tocou o seu coração, você abriu o seu coração. Você nem sabia talvez muito, porque no primeiro batismo no Espírito Santo, a ação é quase completamente de Deus. É Deus que nos escolhe, é Deus que manifesta todo o seu amor. Tal como uma criança que tem que aprender a andar e o pai ou a mãe segura as mãozinhas e se cai, corre logo, levanta ao colo. Naquele primeiro momento, quando somos batizados no Espírito Santo, somos como criancinhas. Deus nos leva nos braços. É muito afeto, é muito amor. Mas quando a criança vai crescendo, ela vai ter que aprender a andar com os seus próprios pés.
Agora imagine que essa criança cresça, anda normalmente, não tem nenhum problema, mas de repente ela sofre um acidente, ou começa a acontecer um problema físico no osso, por exemplo, e ela vai ter que ficar um tempo de cadeira de rodas, ou numa cama, e de repente ela vai ter que voltar a reaprender, vai ter que reaprender a andar. Meus irmãos, como dói. Quem aqui já passou por alguma experiência dessa, de fisioterapia intensa, de ter que reaprender a andar, fazer algum movimento? Levante a mão. Não dói, não é difícil, e aí exige um esforço, e aí se você não tiver muita disciplina, você desanima. Assim é esse segundo batismo no Espírito Santo. Agora, para você reaprender a andar no Espírito, para você ser de novo cheio do Espírito Santo, exige um grande esforço, exige uma grande dedicação. Deus quer ver a sua reação, Deus quer ver o seu gosto, Deus quer ver a sua vontade. É preciso esforço. Se no primeiro batismo, na primeira conversão, foi todo muito mais graça de Deus, agora Deus quer a sua colaboração. E a colaboração começa pelo arrependimento. Olha o filho pródigo. Deus não foi atrás dele, sabe por quê? Porque ele sabia a casa. Ele sabia a casa que ele tinha, ele sabia o pai. O pai ficou esperando até o dia que ele caiu em si. E tocado de arrependimento, disse: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar. Não foi o pai que foi lá e levantou daquela lama, ele tem que se levantar. Você e eu temos que nos levantar, sair dessa tibieza, dessa frieza espiritual. Não é fácil você levantar de manhã e ir para a Santa Missa, ir para a adoração, ou rezar o seu rosário, ou voltar à leitura da palavra, ou fazer um jejum, ou ir se confessar, procurar um sacerdote. Primeira coisa, achar um confessor, é só a misericórdia de Deus. É assim ou não? Mas quando você está doente, você não procura um médico, um bom médico, faz 1000 estripulias para curar o seu corpo, porque você quer sua saúde? Queira sua saúde de volta, corra atrás. Quem procura acha, quem pede Deus dá. Faz um esforço, e isso tudo vem com arrependimento. Peça ao Espírito de Deus que gere um arrependimento. Entenda que muita coisa que eu e você estamos passando não é por culpa de Deus, não só são provações, é porque a gente perdeu aquele amor, aquele ardor, aquela vontade de buscar a Deus e a santidade. E Deus está esperando que você caia em si. Coloque a mão no coração e diga: Senhor, dá-me a graça nesse acampamento cair em mim mesmo, acordar desse sono, acordar desse torpor, de querer consertar o mundo, ficar olhando para os defeitos dos outros, da minha família, da minha instituição, viver reclamando, murmurando, falando mal de tudo e de todos, e não vendo que o problema sou eu. Eu deixei o meu amor por Ti, eu Te troquei pelas Tuas coisas, Senhor. Eu me tornei um funcionário e não um filho, um adorador, um servo. Senhor, dá-me a graça de cair em mim mesmo. Meus irmãos, uma coisa tem me tocado muito, que a gente muitas vezes é tão ingrato com o Senhor que a gente esquece que tudo que a gente tem de bom, essa pessoa que você ama, que está aí do seu lado, esse marido, essa esposa tão bom, esses filhos que você tem, tão abençoados, que são a sua vida, foi o Senhor que te deu. Você jamais teria esses filhos. Sabe por que você tem essa vida que você acha que é às vezes uma droga, mas é uma bênção? Quem tomou café hoje de manhã, levante a mão. Sabe por que você teve café enquanto milhões de pessoas no mundo não teve nada para comer? Porque você serve a Deus, porque Deus tem cuidado de você. Não esqueça, tudo que a gente tem, tudo que a gente é porque a gente serve ao Senhor. Não esqueça, não foi mérito seu. Eu fico pensando, onde esse menino velho da Paraíba, do interior da Paraíba, não tinha perspectiva de nada na vida, muito pouca coisa, não é? Onde Deus me levou, não sou nada, nem sou ninguém, mas se sou alguma coisa, é porque eu sirvo ao Senhor.
e Ele tem cuidado de mim, Ele tem me conduzido. Não esqueça, seja grato ao Senhor, peça a graça do arrependimento. Estar aqui na Canção Nova era uma bênção, mas foi necessário muito sacrifício para que tudo isso se fizesse. Quero dizer para os irmãos da Canção Nova: vocês estão num paraíso e não sabem. Por mais que tenham dificuldades, como é maravilhoso você poder criar seus filhos num ambiente como esse, você ter uma estrutura como essa. Agradeçam a Deus, e nós queremos agradecer a vocês. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo, vocês não têm dimensão, só no céu vocês terão. Parem de olhar para os problemas e olhe, o combate não é entre vocês, não é humano, o combate é com as forças do mal, e é para salvar muitas vidas. Olhemos para o Senhor, olhemos para o céu. Vejam como todos os santos sofreram, mas o que os mantinham? A fé, a gratidão, a confiança na misericórdia, no plano de Deus, arrependimento, confissão. Você não pode sair daqui, desse acampamento. Quem quer realmente uma grande libertação nesse acampamento, sem uma excelente confissão? Peça a graça de Deus e deixar tudo que é mazela, mágoa, ressentimento, sabe, vícios, maldades ali no confessionário. Seu lugar de cura e libertação é o confessionário. Vá ao confessionário, faça uma boa confissão. Eu aconselho vocês, quem puder, a ver um filme chamado Terra de Maria. Alguém viu esse filme? E na Netflix, eu acho que já tem lá. Me tocou muito quando vi esse filme, o testemunho de uma modelo. Ela é uma modelo famosa da Colômbia, uma mulher belíssima, muito linda, viveu uma vida de vaidades, de pecado, e ela teve a infelicidade de ficar grávida e cometeu um aborto. E aquele aborto destruiu a vida dela, como destrói a vida de qualquer mulher. Muita depressão, muita tristeza. Ela via uma criança, ela ficava pensando como seria o bebê dela. E o inimigo que coloca na cabeça de uma mulher para ela abortar, depois ele vem com 7 demônios piores do que ele, para atormentá-la, para acusá-la, porque não é Deus que acusa, mas ficam marcas físicas, emocionais, indeléveis na mente. E ela começou a entrar num processo de depressão, de quase loucura. E aí foi onde ela descobriu, porque é no momento de maior dificuldade que a gente conhece um amigo. Ela descobriu a beleza da Virgem Maria, através da oração do rosário. E ela começou a sentir paz, mas ela disse que faltava alguma coisa. Ela rezava na igreja, ela se fortalecia, mas quando ela chegava em casa, o demônio começava a atacá-la com acusações, com muito sofrimento. Ela começava a ver vultos, o inimigo começa a perturbar a nossa mente, ele ataca aqui, principalmente porque se a gente estiver desequilibrado aqui nós não conseguimos amar, não conseguimos ter serenidade, nossa vida se torna muito difícil. E foi isso que aconteceu com ela, até que alguém falou: você está precisando da confissão. E ela não tinha muito conhecimento, então se preparou, fez uma excelente confissão, rasgou a alma dela. E ela disse que saiu lá, nunca mais teve aqueles pesadelos, aquelas perturbações. Que Deus perdoar, está perdoado. Meus irmãos, arrependimento e confissão. Diga para o seu irmão: arrependimento e confissão. A libertação começa, voltar-se para Deus, voltar à graça de Deus. Não adianta. Se você não consegue, é difícil demais, porque se você precisa experimentar de novo o amor de Deus, com esforço ou com abertura de coração, você precisa experimentar isso. E alguém pode perguntar: Frei, e eu que não posso me confessar por uma situação irregular, por exemplo, no casamento, numa vida matrimonial, não sou casado na igreja, mas tenho filhos, vivo com uma pessoa, como fazer? Vá pelo menos conversar com o padre, peça: Padre, por favor, me escute, me abençoe. Tenha confiança, se arrependa, confesse ao Senhor, peça a Ele que tenha paciência,
contigo, que tenha misericórdia, que expulse o mal. O arrependimento também do coração, Deus vai ver e Deus vai te honrar, e vai chegar um momento que você vai poder se confessar. Nunca se desespere. Não sei se vocês sabem disso, é muito importante falar. A misericórdia de Deus é tão grande e a igreja é tão ciosa da misericórdia de Deus, que num caso de perigo de morte, por exemplo, alguém está morrendo ou vai fazer uma cirurgia muito perigosa, que é onde corre risco de vida, o que é que a igreja libera? Ela pode receber os sacramentos, pode se confessar? Pode e deve, porque em risco de vida é a salvação eterna. Vocês sabiam disso? Até um sacerdote, no momento de perigo de vida, até um sacerdote afastado da igreja, porque é sacerdote eternamente ordenado, uma vez ordenado, ele pode perdoar o pecado, e está perdoado. A misericórdia de Deus é infinita, é grande demais. Por isso nunca desesperemos da salvação. É um dos pecados contra o Espírito Santo, se desesperar da salvação. Nunca. Você pode estar vivendo a pior situação, confie na misericórdia de Deus. Vou me levantar, vou voltar ao Pai. Não posso confessar, não posso comungar, mas vou à Santa Missa. Vou a si mesmo, e talvez missa diária, e o Senhor vai ver o meu esforço, o Senhor vai ver o meu coração. Se existe o batismo de desejo, se existe a comunhão de desejo, como não vai existir o perdão pelo seu desejo, pelo seu arrependimento verdadeiro? Deus chega e conversa. Mas se você pode, não perca tempo, faça uma boa confissão, com um propósito verdadeiro, e peça ao Espírito Santo que gera o arrependimento. Ore, peça ao Senhor que te lembre de pecados, porque muitas vezes alguns pecados estão amarrando a nossa vida. Você diz assim: Frei, eu faço tantas coisas boas, eu rezo, eu me esforço, eu luto, mas minha vida não vai para frente. Quem já passou por isso ou passa? Levante a mão. Muita dificuldade, levante a mão, levante alto. Talvez seja um pecado, uma falta de perdão. Você tem uma mágoa tão grande, você passou por um sofrimento tão grande, um desamor, uma rejeição, uma mágoa do pai e da mãe. Peça a Jesus essa graça, confesse como pecado, porque a confissão ela sana. Mesmo que os seus sentimentos ainda sejam um pouco fechados, mas Deus vai ver a sua vontade, Deus vai ver a sua abertura para o sacramento, e o sacramento vai te ajudar. O sacramento tem um poder infinito. Por que que o Santo Padre tem pedido que nós não neguemos nunca o batismo a uma criança, mesmo que seja filho de quem quer que for? Não tem problema, a criança precisa ser batizada, porque o batismo age por si mesmo, é Deus na vida daquela criança. Porque hoje é tão difícil, porque tem muita pessoa que não foi batizada, não fez a primeira comunhão, não teve os sacramentos. De primeiro muita gente fazia até como uma tradição, mas Deus tinha entrado naquela vida, Deus estava ali, fica muito mais fácil. Então não se afaste, mesmo que não entenda, mesmo que não compreenda, mesmo que seja difícil, tente levar a sua família também aos sacramentos. Vá tentando levar, se esforce. Eu sei que não é fácil para os pais, mas não deixe de batizar seus filhos logo que nascem, não retarde o batismo. Quantas crianças tão perturbadas, crianças que sofrem tanto, porque falta a graça de Deus. O maior presente, quem ama que os seus filhos, seus netos, levante a mão. O maior presente que você pode dar é o batismo. Não retarde os sacramentos, porque o sacramento tem um poder muito grande. Não retarde o batismo, não retarde o casamento na igreja, não é? Você vive tão bem, Deus quer abençoar, que santificar. Se vocês estão vivendo bem, com a graça de Deus, agora vai ser muito melhor, não tem impedimento nenhum. Se case na igreja, volte, se confesse, peça a Deus. Vocês vão poder agora confessar, comungar, viver uma vida sacramental muito mais forte, muito mais fortalecidos. Mesmo que seja difícil, mesmo que vocês já vivam tão mal, peça também. Aí é que vocês precisam, com a força do sacramento. Onde Deus está a bênção dele. Este é o caminho. Mas tudo começa então com arrependimento,
quando Davi diz: pequei, Senhor, contra o céu e contra ti. Esse homem és tu, Davi. Natan diz, vimos esses dias na liturgia da palavra. E Davi faz o Salmo 50. De vez em quando, faça esse salmo com esse sentimento de arrependimento, não só dos grandes e graves pecados, mas desses pecados do dia a dia, ou daqueles pecados da juventude. Lembre-se, pecado perdoado está coberto com o sangue de Jesus, Satanás não entra. Pecado não confessado é brecha de Satanás na sua vida. Ele entra e ele só vem para matar, roubar e destruir. Depois, vamos para a mensagem a Esmirna, é a segunda igreja. O Senhor fala à igreja de Esmirna do sofrimento. Nada temas ante o que há de sofrer, porque por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pô-los à prova. Tereis tribulações durante 10 dias, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Meus queridos irmãos, sofrimento faz parte da vida do cristão. Jesus não enganou ninguém. No mundo há vez de ter aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Cada um de nós tem que ter um sofrimento, uma cruz. Nós sabemos disso, mas como é difícil, porque nossa natureza, ainda mais na nossa geração acostumada ao prazer, acostumada ao menor esforço, acostumada a uma vida boa, uma vida confortável, ao bem-estar, onde a autorrealização, a felicidade tem que ser aqui e agora, imediata. Vivemos à procura disso, né? Esses modelos que nos são oferecidos, coisas tão vazias, mas que parecem tão fortes, tão atraentes, tão poderosas, tão preciosas, e vamos correndo atrás de vento, e por isso que muitas vezes nossa vida vira uma verdadeira tempestade. Meus queridos irmãos, aceitemos com paciência, peçamos sempre, como aquela oração da serenidade nos ensina: Senhor, dai-me a graça de mudar aquele que pode ser mudado, dai-me a serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado. Muitas coisas na nossa vida não vão ser mudadas, vão ser a forma que Deus tem para nos provar se a gente o ama acima de tudo e de todos. Muitas dificuldades nós vamos ter que aprender a conviver com elas, meus irmãos, e é maravilhoso, pela ação do Espírito de Deus, quando a gente abraça a cruz, coloca a cruz nos nossos ombros e começa a seguir a Jesus, sabendo que Ele já passou por esse caminho, e que tudo que eu não podia passar, Ele já passou e já fez, e já levou e deixou esse caminho o mais aplanado possível. É um caminho de salvação, e que Ele está lá no final me esperando com a coroa da vida. E diz Santa Teresa uma coisa muito, muito simples, mas muito verdadeira: uma cruz levada nos ombros com dignidade é muito melhor do que uma cruz arrastada. Você começa a arrastar a cruz, é uma coisa mais horrível. Aquilo que mais é difícil para você é aquilo que mais você rejeita. Tem coisas tão difíceis na sua vida, mas não se tornam difíceis porque você ama, você faz com tanto amor. Eu estou na casa de uns irmãos da comunidade Obra de Maria, Alex e Viviane. Eu vejo Vivi, ela tem 4 filhos, você imagine, 4 crianças, é uma escadinha assim, não é? Ela e o Alex. Mas eu vejo Viviane, ela acorda cedo, vai dormir, só Deus sabe que hora, mas está sempre feliz, sempre alegre, dentro de casa, cuidando daquelas crianças, vai levar em escola, vai buscar, faz a refeição para todos, sempre com alegria, serve a um, serve a outro, cuida de tudo. Eu sei que pode parecer, no mundo que a gente está vivendo, uma escravidão, uma loucura. O mundo diz: a mulher não é para isso. Mas são essas mulheres que salvam o mundo. São essas mulheres. Vamos aplaudir nossas mães, nossas também donas de casa, trabalham, guerreiras, escondidas, se santificando, rezando. São vocês verdadeiros cordeiros que são oferecidos, imolados. São vocês que trazem a salvação, não só para a sua família, mas para o mundo, para as comunidades, para a igreja. Deus abençoe. Isso é santidade de vida, meu irmão. Isso é abraçar a sua cruz.
Você quis ter os filhos. Quem ama aqui os filhos que Deus lhe deu? Mas filho dá trabalho. Mas por que não dá tanto trabalho assim? Porque você ama, porque você abraça. É seu filho, pode ser o que for, mas é seu filho. Tem hora que você quer jogar, mas você já pensou ver um filho morto? Você não quer perder seu filho, porque você ama aquela cruz. É uma cruz muitas vezes, e às vezes uma cruz pesada, mas você não leva nem nos ombros. Você leva onde? Onde é que você leva os seus filhos? Bata aí a mão. Você leva no seu coração. Perder só para Deus. Não é, mãe? Aquela mãe ali teve que entregar, há uns 10 dias atrás, seu filho. Rezou e chorou por ele. Deus o colheu. E eu quero dizer, abrir um parênteses: muitos serão colhidos até antes da hora, para não se perder. Nenhum da sua casa vai se perder, se você rezar, se você sacrificar. Mesmo que Deus leve, perdeu para Deus, está seguro, no céu você vai reencontrá-lo. Sua família, nenhum vai para o inferno. Quem diz isso, amém? Mesmo que seja com sofrimento, com lágrimas, sofro, mas sofro na presença de Deus. Perdi para Deus. Fui fazer a encomendação do corpo dessa irmã que está ali. Leva lá no teu braço, Ivanira. Não é? Ali, há 10 dias atrás, fui fazer a encomendação. Fiz a encomendação. Pedi a uma outra mãe que tinha passado pelo mesmo processo de perder um filho, com 41 anos. No caso dela, era 20 anos, um jovem. Não é? E fiz aquela mãe testemunhar, porque é uma mãe de fé que venceu aquele sofrimento, aquela perda, pela oração. E ela testemunhou. Quando terminei de fazer a encomendação, saí, uma mãe chegou para mim e disse assim: Frei, como eu invejo a elas que entregaram os filhos a Deus, que perderam para Deus. Eu tenho 2 filhos, Frei, e eu queria que Deus os levasse, porque eu não quero ver eles se perdendo, nem fazendo com que ninguém se perca. Eu ouvi isso. É melhor você perder para Deus que perder para o mundo. Se Deus escolheu um bom filho, uma boa filha, até de uma forma trágica, eu sei que dói demais, mas Deus vai lhe dar força. E um dia, mesmo brigando com Deus, um dia você vai voltar para Deus, você vai entender que teve que ser assim. Hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Continue rezando. Mesmo com essa mágoa, com essa dor, continue rezando, buscando a Deus. Tem muitas coisas que a gente só vai entender lá na frente. Mas eu quero te dizer, é melhor perder para Deus que perder para o mundo, que perder para Satanás. Não perca a não ser para Deus. Isto é abraçar a cruz. Então, nós temos que entender que nossa vida tem que ser assim pautada. O Ironi nos trazia muitos exemplos que Deus está dando-nos oportunidade da gente ser mais forte com as provações. Deus quer nos fazer pessoas de caráter, meus irmãos, pessoas firmes. Como é que eu posso ser firme se eu não me exercito? E onde é que eu vou me exercitar? Nessas oportunidades, nessas ocasiões. Quantas pessoas diagnosticadas com câncer? Muitos vão morrer, mas outros vão superar esse câncer. Por quê? Porque vão fazer desse câncer um momento de você refletir sobre toda a sua vida. Vão se tornar muito mais religiosas, muito mais fiéis. Porque uma coisa é você dizer que você tem fé quando tudo vai bem. Outra coisa é quando você está com um diagnóstico, você está com câncer. Você está com uma doença incurável. Você está com um mal terrível. Você está depressivo. Você precisa de um tratamento médico, mas também precisa de muito mais força, e essa força é de Deus. Então, só consegue vencer quem reza. Meus irmãos, oremos. Depois do arrependimento é a oração. Reze, meus irmãos, reze. Rezar o que, Frei? Rezar o que você sabe e peça a Deus cada vez mais a oração que vai entrar na sua vida. Eu, por exemplo, tenho passado por essa experiência, o rosário. Quem aqui reza o rosário diariamente? Meus irmãos, eu digo a você que ainda não reza, é uma graça muito grande. Eu conhecia pessoas que não tinham tempo de rezar uma Ave Maria.
Hoje elas estão rezando 2, 3, 4, 1000 Ave Marias por dia. São pessoas que fazem muita coisa. Não são pessoas que vivem direto rezando dentro da igreja. São pessoas que oram, que integram sua vida com a oração, que fecundam sua vida com a oração. Só vai se manter de pé quem rezar. Preciso você rezar. E uma coisa que eu te digo, eu aprendi isso há muitos anos atrás: do mais você pode tirar o menos, do menos você não tira nada. Você tem que rezar muito para poder, mesmo que não reze perfeito, procure rezar, procure buscar desde manhã a presença de Deus. Só reza quem precisa de Deus, só reza quem se sente pequeno. Quem é que se sente pequeno, incapaz de enfrentar tantas batalhas que você tem que enfrentar, tanto sofrimento que você tem passado? Isso é um convite do Senhor para a oração. Se você não reza no amor, vai ter que rezar na dor. Você tem que rezar, você vai ter que descobrir que Deus está tentando salvar você de você mesmo. Quando tudo vai bem, quando a gente está com a conta lá no alto, não é? Dinheiro, amigos, felicidade, saúde, a gente está no controle. Mas hoje é necessário que como diz a canção do Padre Zezinho, que venha essa luz de Deus, do Espírito Santo de Deus, que me ilumine, que me convença que eu tenho que deixar a direção do barco e remar. Muitas vezes eu quero ser o capitão da minha vida e Jesus é que está remando. Vai, Jesus, vai remando, me ajude, Jesus, eu preciso chegar ali. Mas sou eu que estou no comando, eu vou dizendo, eu vou para ali, eu quero isso, faça isso por mim. Jesus se torna quase como se fosse um meu empregado. Ele está ali resolvendo os meus problemas, fazendo aquilo que é o trabalho mais pesado. E eu que estou dando a direção, eu estou sendo o Deus da minha vida. Não pode, eu tenho que rezar. Quem vai rezar se prostra diante de Deus, se sente pequeno. Olha, quando eu me ajoelho, eu sou a metade do que eu sou, até fisicamente, não é? Eu tenho que saber que eu não sou nada. Me prostro porque eu preciso da ajuda de Deus. E rezo de todo o meu coração. E procuro a Deus. Então, essa luz chega, e aí eu deixo o leme da minha vida, e eu entrego. Jesus, agora é para onde o Senhor quiser. E depois eu vou remar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas quem dá a direção da minha vida é Jesus. Levante as mãos para o céu e diga: seja feita, Senhor, a tua vontade. O que o Senhor quiser eu quero. Só me dê a graça da oração, da força. Obrigado, Jesus. Satanás ainda nos convence muito, meus irmãos, de que a gente não se entregue totalmente assim a Jesus, a gente não reze tanto, a gente não queira ser tão santo, porque a gente vai sofrer muito. Você vai sofrer de qualquer jeito. Agora, uma coisa é você sofrer na oração, sofrer com Jesus, porque você sempre vence, e a outra terrível é você sofrer sem Jesus. Uma senhora lá em Feira de Santana, uma cidade que eu trabalhei, muito querida ao meu coração, ela me deu uma grande lição. Ela é uma profissional excelente, mas ela não era muito da igreja. E aí, por amizades, ela chegou até a igreja como uma profissional, uma excelente arquiteta, e ela começou a nos ajudar. E eu disse: você vai ajudando aí a construção da igreja, nós vamos ajudando a sua alma. Então, comecei a fazer o trabalho espiritual com ela, com a família. E aí, ela estava começando a se animar, a conhecer as coisas de Deus, a viver mais uma vida de oração. Aí ela passa por uma grande tribulação. Uma irmã que ela amava demais veio a falecer. Nós oramos, pedimos tanto a Deus, mas ela veio a óbito. E aí eu fiquei: meu Deus, Senhor Jesus, como é que vai ser? Essa mulher vai dizer assim: eu comecei a servir a Deus e veio logo essa tribulação. Olha a minha falta de fé, não é? E eu que digo que sou um homem de Deus. Veja que tolice. Às vezes a gente se preocupa tanto com as preocupações humanas, porque a gente não reza, porque a gente não rezou nessa situação, não escutou a Deus. E aí eu fui falar com ela com muito jeito, e ela me deu uma grande lição. Ela disse assim: Frei, como eu agradeço a Deus e a vocês da comunidade que me ajudaram.
Deus sabia que eu ia passar por toda essa tribulação. Deus sabia que eu tinha um amor tão grande pela minha irmã, que se eu não tivesse espiritualmente bem, se eu não tivesse fortalecida pela graça de Deus, se eu não tivesse conhecido a comunidade, se eu não tivesse conhecido a confissão e sacramentos, eu me desesperaria. Aquilo foi uma lição que eu nunca mais esqueci na minha vida. Deus sabe o que você vai passar, e você vai passar talvez por terríveis sofrimentos, mas se você estiver na graça de Deus, você vai passar, eles vão passar, e você vai permanecer na graça de Deus. Você vai ser vitorioso. Amém? É preciso isso, é preciso sabedoria, é preciso vida de oração, é preciso orar. Só orando é que a nossa mentalidade vai sendo esclarecida, os nossos pensamentos, tanta coisa que a gente acha impossível, improvável, a gente começa a ver com outros olhos, meus irmãos queridos. Por isso, não desanimemos, oremos. Deus tem me ensinado muito nesse tempo. Quem quer a salvação mesmo da sua família? Procure as orações de Santa Brígida, a Jesus crucificado. Tem me ajudado muito. Eu comecei a de 12 anos. Vamos começar? São 7 Pai Nosso com 7 orações durante 12 anos. Se Deus te levar durante esse tempo, Ele vai ter como se você tivesse terminado essas orações. Ele salvará a sua vida e sua família. Sua família será alcançada. Faça um propósito como esse. Mas existem também as 15 orações que são durante um ano. São as 15 orações em reparação a todas as 5.000 e tantas chagas que foram feitas no corpo de Jesus. Orações. Escute o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Igreja, voltem a orar, voltem às devoções. Enquanto vocês estão rezando, Deus está salvando sua família. Você não sabe que perigos sua família, seus filhos estão correndo. Você não sabe quanto bem você já fez. Só no céu você vai saber quanto bem você fez em cada continha daquela que você dedilhou. Às vezes com sono, cansado, mas como a gente entrega a Nossa Senhora, ela aperfeiçoa tudo e leva perfeito diante de Deus. Amém? Não deixe de rezar. A oração traz salvação. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Quem reza muito tem muitas graças. Quem reza pouco tem poucas graças. Quem não reza nada não tem graça nenhuma e tem muito perigo ao seu redor. O inimigo não respeita quem não reza, mas Deus abençoa, protege. E quando você está aqui na terra de joelhos, o céu todo está por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A força da oração é grande demais. Meus irmãos, a mensagem a Pérgamo fala sobre: sei onde tu habitas onde Satanás mora. E ainda tem sequazes da doutrina de Nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei com a espada da minha boca. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Meus queridos irmãos, como é importante a questão da cura e da libertação. Procurar primeiro a cura interior. Essa graça, por exemplo, quem tem aqui dificuldade de perdoar, levante a mão. É um dos maiores impedimentos para o crescimento espiritual. Peça a Deus a graça do seu coração se tornar cada vez mais como o coração de Jesus. Não um coração frio de pedra, mas um coração de carne, como o coração de Jesus. Qual foi a primeira palavra que Jesus pronunciou na cruz? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali está a força da nossa salvação, é o perdão. Quem quer ser muito feliz e protegido aqui na vida, aprenda a perdoar os seus inimigos. A pessoa te deseja o mal, você deseja o bem. A pessoa lhe faz o mal, você faz o bem, orando, rezando por ela,
Eu quero perguntar a vocês: o bem é infinitamente maior que o mal, sim ou não? Então não tenha medo. A pessoa está desejando o mal, fazendo bruxarias, não fique com medo. O medo não vai te resolver nada, só vai te expor muito mais ao inimigo. Não queira saber, não fique apurando isso. Vá rezar, vá se confessar, vá receber o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, vá se colocar aos pés de Nossa Senhora, que esmaga a cabeça do Satanás. Não entre nessa luta diretamente com o demônio. Não queira, muito menos combater o mal com o mal. Não comece a amaldiçoar, comece a desejar o mal para aquela pessoa, comece a persegui-la. Não vai resolver. É isso que o demônio quer. Quando não quer dois, não briga. Sai da briga. A briga não é com você, é entre Deus e o mal, e Deus é que vai lutar por você. Sai da briga, perdoa. Mas sem o perdão Deus não pode agir, porque a força de Deus é o amor, e a maior expressão do amor é o perdão, é a misericórdia, é a bondade. Mas Frei, eu não consigo. Consegue sim, perdão não é sentimento, perdão é uma decisão do seu coração. Eu me decido a perdoar, olhando para Jesus. Eu me decido, não porque a pessoa é boazinha, não porque ela não me fez o mal, não porque eu consigo, não porque eu sou bom, não porque eu estou acima disso. Não, eu perdoo porque Jesus mandou, e se Ele mandou, Ele sabe o que é melhor para mim, e seja feito na minha vida a vontade dEle. Eu perdoo de todo o coração. Eu já vi tantas famílias serem restauradas, serem transformadas pela força do perdão. Tem uma pessoa muito querida ao meu coração que ela disse assim: Frei, nossa família nada ia para frente. A gente lutava, a gente fazia muita coisa, muito esforço e nada, nossa família não desenvolvia, ninguém despontava, era tanta dificuldade, Frei. E aí eu fui perguntar a Deus e a Nossa Senhora por que aquilo. E aí Deus me inspirou, porque o nosso pai tinha nos abandonado, e foi de uma forma tão difícil, a gente tinha uma mágoa tão grande dele, ninguém queria conversar com ele, nós o rejeitávamos. Então eu cheguei, disse aquela pessoa, para os meus irmãos, para minha mãe, disse: a partir de hoje nós vamos rezar e vamos procurar o nosso pai, nós vamos perdoá-lo de todo o coração, porque Deus vai abençoar a nossa família. E foram atrás do pai, cuidaram dele, prepararam tudo. Aquele pai chorou, se arrependeu, reconheceu o erro dele, se reconciliaram, tiveram tempo de celebrar até o Natal junto. Logo depois o pai veio a falecer. Olhe que coisa linda. Aquela família depois começou a melhorar tudo. Ele disse: olha, Frei, além da gente salvar a alma do nosso pai, que morreu com sacramentos, morreu com a graça de Deus e reconciliado com todos nós, aquele perdão abriu as portas de Deus para a nossa vida. Nossa família hoje vive tão melhor, graças a Deus. As coisas começam a acontecer. A força do perdão. Quer a sua família restaurada? Sentiu que perdeu sua família? Comece com você perdoando. Vá em cada pessoa, manifeste. Não perdoe apenas, diga: eu te peço perdão, porque diante da sua atitude eu tive tanto ódio, tanta raiva, eu te julguei, eu te condenei. Não vá dizendo: eu te perdoo pelo mal que você me fez. Só Deus pode perdoar alguém nesse sentido. Eu tinha que pedir perdão a outra pessoa, porque eu tive ódio, tive raiva. Diante da fraqueza dela, eu fui muito mais fraco. O erro do outro não justifica o meu erro, o meu pecado. Deus nos dá a graça de perdoar. Meus irmãos, sejam fortes, resiste a essa mágoa, luta. Sua vida só será abençoada quando você perdoar de todo o coração. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, o Senhor sabe como para mim é difícil perdoar, mas de todo o coração eu quero perdoar todas as pessoas que me feriram, que me caluniaram, que fizeram mal a mim e a minha família. De todo o coração, Senhor, eu quero abençoá-las. Até aquelas pessoas que me desejaram mal, que me fizeram bruxarias ou feitiçarias,
que tudo isso caia diante da tua cruz, Senhor, e nunca mais se levante, nem na minha vida, nem na vida delas, porque tu és o Senhor. O meu coração, Jesus, como um botão de rosas, nesse dia se abre, Jesus, e exala o perfume da misericórdia. Eu quero ser cheio da misericórdia de Deus. Meu coração não tem lugar para rancor nem ódio. Eu perdoo meu pai e minha mãe, e eu peço perdão a eles por todo o mal que eu os fiz. Eu peço perdão e perdoo os meus irmãos. Quem é casado, eu perdoo o meu cônjuge e peço-lhe perdão de todo o meu coração. Quem tem filhos, eu perdoo e abençoo cada um dos meus filhos. Eu os amo, quero ver toda a minha família no céu. Mas eu também perdoo os patrões, os médicos, advogados, os policiais, todo tipo de autoridade que possa ter me ferido. Eu perdoo também todas as pessoas que me perseguiram injustamente. Eu perdoo os políticos. Eu perdoo e peço perdão a quem eu também fiz o mal, a quem eu prejudiquei, a quem eu não gosto, a quem eu persegui, a quem eu desejei o mal. Meu coração é uma fonte de bênção, Senhor, e nunca de maldição. Eu quero perseverar no amor, mesmo sofrendo, mesmo muitas vezes as pessoas me dizendo que eu sou tola ou tolo, que eu sou bobo, boba. Não importa, Senhor, eu perdoo de todo o meu coração, porque esta é a minha força, é a minha felicidade. Meus queridos irmãos, a força do perdão é a força da cruz. Foi pelo perdão que Jesus nos salvou. Quem quer salvar a sua família é também preciso ser uma pessoa perdoadora. Se Deus nos perdoa, começamos pelo arrependimento, pelo pedir perdão a Deus. Se Deus perdoou tanto pecado, tanta ignorância, tanto tempo perdido, se Deus usou de tanta misericórdia para comigo, como eu não devo perdoar de todo o coração aqueles que me ofenderam? Depois, meus queridos, é preciso muito. Aqui nós vemos na palavra a mensagem a Tiatira, que fala de uma mulher que está ensinando, que se diz profetisa Jezabel, a seduzir os servos de Deus e a ensinar-lhe práticas imundícias e a comer carne imolada aos ídolos. Meus irmãos, se o demônio nos ensina usando tantas coisas de idolatria, é preciso renunciar a tudo isso, e é preciso se voltar para aquela que é a mulher, a mãe que Deus nos deixou, a Virgem Maria. Você quer perseverar, você quer caminhar para o céu, você e sua família, você quer realmente a sua salvação? Eu lhe digo, é impossível sem a Virgem Maria. Claro, estou dizendo isso baseado na palavra de Deus. Você vai dizer assim, não, só Jesus salva. Sim, só Jesus salva. Mas foi quando Jesus nos salvava na cruz, no momento mais delicado e mais difícil da sua vida, mas ao mesmo tempo no momento mais bonito, onde Ele conquistou a nossa maior vitória, a nossa salvação eterna, que naquele momento Ele nos deu a sua mãe. Se ela não fosse necessária a nossa salvação, Ele não nos teria dado. Na cruz Jesus nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deixou para a cruz seus maiores tesouros, que Ele nos legou, que Ele nos deixou como seus filhos, seus servos. Então na cruz, na pessoa de João, o discípulo amado, Ele viu cada um de nós e Ele diz, eis aí tua mãe. Primeiro Ele diz, mulher, eis aí teu filho. Porque não era João que precisava cuidar de Nossa Senhora, era Nossa Senhora que precisa cuidar de João. Como não é Nossa Senhora que precisa de nós, somos nós que precisamos dela. É ela que cuida de nós. Não tenhamos medo, meus irmãos queridos, de nos consagrarmos à Virgem Maria.
de termos uma devoção profunda e sincera a ela. Não tenhamos medo. Esse é um tempo onde é um combate tão grande entre a mulher, a legião de Maria, a legião da mulher e a legião do inimigo de Satanás. Porque foi assim desde lá do Gênesis, depois do primeiro pecado, que aquela ordem de Deus: porém inimizades entre ti e a mulher. Olha que Deus é amor. Deus, agora acabei de falar do perdão aos inimigos. O único ódio que Deus mesmo colocou aqui, e o único que Ele aceita, é o ódio entre a mulher e Satanás. Existe um ódio, existe uma inimizade. São dois partidos, eles são inconciliáveis para sempre, porque essa é a vontade de Deus. Quem aqui quer ser de Deus, levante a mão. Então você tem que ser de Nossa Senhora, porque você está com Nossa Senhora, você está com a serpente. Você tem que ser da Virgem Maria. Esta é a vontade de Deus. Isso aqui não é doutrina só da igreja, isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade. E mais do que tempo, mais do que nunca, desculpe, nesses últimos tempos, o combate é muito forte. E quem está com Nossa Senhora, fica seguro. Se consagre a Nossa Senhora. Se consagre, seja todo da Virgem Maria. Não tenha medo de ser de Nossa Senhora, de amar Nossa Senhora. Olhe, uma grande tentação que Satanás coloca em algumas almas eleitas é a tentação assim: se eu já tenho Jesus, para que Maria? Ou então, eu acho que eu amo mais Nossa Senhora do que Jesus, e começa a sofrer. A gente pensa que é uma tolice, mas pessoas do porte de São João Paulo II passaram por essa tentação. Ele mesmo conta que momento da sua juventude, um momento muito decisivo, onde muitos dos seus amigos, diante da invasão dos nazistas na Polônia, quiseram pegar nas armas, achando que a guerrilha, que o ódio tinha que ser vencido pelo ódio, que uma vida tinha que ser vencida pela morte da outra, e assim eles tomaram esse caminho. Ele começou primeiro com a questão do teatro, não é? Da literatura, de salvar a língua pátria, para salvar a identidade do povo polonês. Mas ele percebia que precisava de algo mais. E aí chega um homem de Deus, um anjo de Deus, um senhor chamado Ian, que lhe oferece 2 livros que salvaram a vida daquele jovem. Porque aquele menino tinha tudo, aquele rapaz, Karol Wojtyła, tinha tudo para ser uma pessoa revoltada contra Deus. Aos 8 anos de idade, perdeu a mãe. Ficou só ele, o pai e um irmão. O irmão, estudante de medicina, quase já médico, foi cuidar dos doentes, pegou a doença contagiosa, morreu. Ficou só ele e o pai. Logo depois, o pai também vai morrer. Vai ficar sozinho. Imagine a revolta, humanamente falando, que podia surgir no coração daquele rapaz, daquele jovem, que seria um dos maiores santos da Igreja Católica. O que foi que Deus fez? Colocou aquele homem com 2 livros que salvaram a vida dele. Ele mesmo conta. Quais são esses livros? São João da Cruz, A Noite Escura, para a gente entender os sofrimentos, porque Deus nos permite passar por tantos sofrimentos, perdas, dores, noites escuras, na mente e na alma e na nossa vida. E o outro livro que o salvou, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Guilherme de Montfort. Lendo aquele tratado, ele diz que todas as suas dúvidas, como essa tolice de que eu amo mais Nossa Senhora do que Jesus, foi dissolvido. Ele entendeu que nosso Senhor fica tão feliz quando a gente ama a sua mãe, e que ela, como é a serva do Senhor, como é a mais humilde e a mais santa de todas as criaturas, todo o amor, todo o afeto, toda a devoção que nós lhe temos, ela deposita aos pés de Jesus, pelo nosso bem, da nossa família e da humanidade. Então nunca Nossa Senhora vai tomar o lugar de Jesus. Não tenhamos medo, meus irmãos. Não tenhamos medo, tenhamos confiança absoluta na Santa Mãe de Deus.
Coisa linda é você ter a mãe. Quem tem aí a sua mãezinha na terra? Qualquer coisa, qualquer dificuldade que você tem, você corre para o colo da sua mãe. Tem hora que a gente não tem nem palavra. Quem já passou por isso aqui? Você só quer ver, receber o abraço dela, e ela diz assim: paciência, minha filha, vai passar, não é? Mãe tem esse poder, porque Deus deu esse poder a uma mãe. Imagine a mãe do céu. Eu sei que tem muitas pessoas aqui também. Quem já tem sua mãezinha na eternidade? Levante a mão. Às vezes dá uma saudade, né? Mas você tem uma mãe que Deus lhe deu. Ela está viva, ela está bem pertinho de você. Sabe como você segura na mão dela? Ó, olha aqui. Tira aí ela. Isso aqui é a mão de Nossa Senhora que nos faz segurar na mão de Jesus. Não tenha medo. Ame Nossa Senhora. Ela vai lhe conduzir. Ela vai vencer toda tribulação. Ela vai nos dar a graça de perseverar até o fim, até a morte, com a graça de Deus. Depois, uma coisa muito importante está na mensagem a Sardes. Lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina. Observa, arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora te surpreenderei. Meus irmãos, uma coisa muito importante que nos dá é a serenidade, a obediência, a retidão, a reta intenção. Faça as coisas para Deus, faça as coisas com o coração de Deus. Procura vigiar sobre o seu comportamento. Por que é que eu gosto tanto daquela pessoa? Por que é que eu não gosto daquela? Por que eu gosto disso? Procura conhecer o teu coração, as intenções que estão lá dentro. Não se deixe levar apenas pelas reações, pelos seus comportamentos. Procura parar, serenizar. Sabe uma coisa, um segredo muito grande de perseverança, um segredo maravilhoso de perseverança é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Adoração silenciosa. Você conhece uma alma adoradora, é uma alma apaixonada, é uma alma tranquila, serenizada. Eu acho lindo quando vai falar da ressurreição de Lázaro, e a gente vê o comportamento de Marta e de Maria, não é? Ali. Marta sempre mais ligada ao serviço. Quem é assim, gosta muito de trabalhar, de fazer as coisas, é a pessoa mais ativa, vamos dizer assim, proativa, gosta de muita coisa, fazer. Quem gosta aqui muito de trabalhar, não é? Quem é mais elétrico? Quem é mais sereno? Quem gosta das coisas mais calmas um pouquinho? Levanta a mão, não é? Não é que a gente vai ser uma pessoa tola, mas a adoração nos dá a graça. As pessoas que são mais agitadas se tornam mais serenas, e as pessoas que são mais serenas, elas sabem o tempo certo de trabalhar, de fazer as coisas. Não vai se tornando uma pessoa preguiçosa ou desligada, ou muito menos alienada. A adoração nos dá o tempo certo, a serenidade, saber esperar, porque o tempo é de Deus, o relógio não é meu. O tempo é de Deus e tudo é bom ao seu tempo, mas no tempo de Deus. E a gente tem que aprender a andar atrás de Deus, não querer que Deus ande na nossa retaguarda. Não, Deus tem que estar na frente, Jesus tem que estar na frente, e eu vou seguindo Jesus, sabe por quê? Porque o mal não vai me ver, vai ver Jesus. Ele vai abrindo o caminho, Ele vai à minha frente, Nossa Senhora vai à minha frente, e vai abrindo também o caminho, e eu vou seguindo. Mas muitas vezes ainda é tão apressadinho que a gente quer caminhar na frente de Nosso Senhor, e as coisas dão erradas, e a gente é vencido facilmente. É a adoração, meus irmãos, adoração ao Santíssimo Sacramento. Às vezes ficar ali silencioso, olho nos olhos, acreditar que eu estou diante do meu Deus, que Deus me amou tanto, que antes de deixar esse mundo, pensou uma forma de ir ao Pai e ao mesmo tempo ficar aqui conosco, e no seu amor, no seu poder infinito, descobriu e deixou-nos a Eucaristia. Eucaristia é o céu na terra, meus irmãos. Jesus está em cada sacrário te esperando, o Mestre está aí te esperando. Então, como falava, as duas atitudes de Marta e Maria, não é? Marta muito agitada, quando escuta falar Jesus está chegando, ela corre, ela age no impulso,
e chega lá já reclamando: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, não sei o quê. E Maria, como está pacificada pela adoração, como lavou os pés de Jesus, banhou com as suas lágrimas, como ficou até o final ao lado dele, na sua paixão, morte e ressurreição. Foi a primeira vez Jesus ressuscitado, não é? Meus queridos irmãos, ela é serena, ela fica sentada, aí alguém chega e fala: o mestre está lhe chamando. Aí ela vai. Como é diferente uma pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de adoração. Meus queridos irmãos, somente vence nesse mundo tão conturbado uma pessoa serena. Nós temos que manter a serenidade. Não é no grito, não é do nosso jeito. A pessoa procura libertação e vai. Eu sei que às vezes tem que ter uma coisa forte, e muitas vezes nós fazemos as orações mais fortes, mas não é no grito, não é assim que Satanás vai sair. Pode até sair e volta depois de novo, porque você que grita, você vai gritar também por outras coisas. Serenidade, aprender a confiar, aprender a se acalmar, ir diante de Jesus, não ficar tanto correndo atrás só de pessoas para orar por você. Vá você procurar aquele que está ali, que ficou na terra por mim, por você, que está lá no sacrário te esperando dia e noite, prisioneiro. Você é solitário? Imagina a solidão que ele passa nos nossos sacrários. Jesus continua em muitos sacrários como se fosse no Horto das Oliveiras. Quando ele precisa dos 3 amigos para vigiar com ele, o que é que eles foram fazer? Dormir. Pedro, Tiago e João, aqueles mesmos 3 que ele tinha levado ao Monte Tabor para ver a sua glória, agora ele precisava deles para ficarem com ele, porque nosso Senhor continua sofrendo, meus irmãos. Nosso Senhor continua suando sangue, sim. Imagine nessa hora, quanto mal está sendo feito nesse mundo, quantas crianças estão sendo abortadas, aqui talvez perto de nós, quantas pessoas torturadas, quantas pessoas talvez num cativeiro de sequestro, quantas pessoas em desespero pensando em tirar sua própria vida. Jesus continua sofrendo, porque vocês imaginem a dor do coração de Jesus, de ver uma alma que ele derramou o sangue dele e ir para o inferno. Jesus não quer que nenhum se perca. Você, por mais que tenha um filho difícil, você quer que aquele filho vá para o inferno? Você quer que aquele filho se perca? Se você que é tão imperfeito não quer isso, pelo contrário, você quer a salvação, imagine o coração de Jesus. Por isso, vá fazer companhia a Jesus. Foi Ele que salvou o mundo, foi Ele que nos salvou. Vá, passou, viu um sacrário, viu aquela luzinha acesa, é Ele convidando: eu estou aqui, venha ficar comigo. Venha chorar as suas mágoas, venha me visitar. Eu estou aqui, eu fiquei por você, eu fiquei na terra por você. Meus irmãos, Jesus está no meio de nós, Jesus está aqui. Cada sacrário é um oásis no meio desse deserto. Cada sacrário é Jesus nos convidando, dizendo: não tenham medo, não tenham medo, eu estou com vocês. O mal não é maior do que eu estou aqui. Não estou aqui eu que sou o vosso Deus. Nossa Senhora dizia lá em Guadalupe para Juan Diego: não estou eu aqui que sou a tua mãe. Jesus está dizendo em cada sacrário: não estou eu aqui que sou o teu Deus, o pão vivo que desceu do céu. Estou aqui em corpo, sangue, alma e divindade. Me adore, me busque, eu me deixo encontrar. Eu sei das tuas dificuldades, eu posso. As pessoas talvez não possam. Tem gente, eu confesso a vocês, na nossa miséria, tem pessoas que a gente já sabe o drama delas e o sofrimento delas, mas às vezes também tem pessoas que perdem um pouco a noção assim, até do bom senso, e elas ficam assim atrás de nós, como se a gente fosse resolver num passe de mágica a vida dela. Então, às vezes a gente vê aquela pessoa, vem correndo para querer pedir oração, para debulhar aquele rosário de lamentações, e a gente, sinceramente, às vezes dá vontade da gente fugir um pouco, mas tem um que quer te escutar, que é todo ouvidos, que é todo amor e tem todo o poder. Volte para Jesus. Adoração, serenidade, confiança. Jesus
eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.